Tenha a bondade de sentar um pouquinho. Prezados e queridos irmãos e irmãs, na graça, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem a todos. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos concluindo nossa caminhada de família, de igreja, com a Santa Missa, com a celebração do amor maior de Cristo para nós, seus filhos e filhas. E esta celebração do amor de Deus nos coloca, sobretudo, diante de uma frase rica em conteúdo, em mensagem, que nós encontramos no versículo 19, do finalzinho do Evangelho de hoje. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Veja, amados irmãos e irmãs, como estas palavras ressoam fortemente em nossa vida. O nosso bom Deus que nos ama em todos os momentos da nossa caminhada, também do nosso pecado, faz um convite extraordinário para nós. É permanecendo firmes que ganhareis a vida eterna. Sim, esta firmeza pelo qual o nosso bom Deus nos convida é sobretudo um caminho pelo qual todos nós cristãos precisamos trilhar nesta vida. Firmeza na fé. E mais do que isso, o nosso bom Deus assim expressa no Evangelho: erguei vossa cabeça, porque o reino de Deus está próximo. Mas antes que chegue o reino de Deus, muitas coisas irão acontecer. E Jesus vai dizer: tomai cuidado para que vocês não sejam pegos de surpresa. Tomai cuidado para que vocês não escutem a voz de falsos profetas, mas lutai pela vossa libertação, lutai pela vida eterna, que é o presente mais precioso que nós recebemos do nosso Deus, depois de a gente ter cumprido religiosamente, carinhosamente, o amor e a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Antes que aconteça tudo isso, lembra o próprio Cristo que acontecerão no meio de nós guerras, revoluções, mas não fiqueis apavorados. Sim, porque não fiquemos apavorados, porque a fé nos sustenta nesta larga dificuldade que nós temos em nossa vida. A fé nos coloca de pé diante de todos os acontecimentos que não são bons em nossa vida, porque a fé nos faz romper barreiras difíceis da caminhada do povo de Deus. Um povo, lembra o Evangelho, se levantará contra o outro, um país atacará o outro. Isso não está longe de nós, está tudo tão próximo e tão evidente para a nossa vida, as palavras concretas do Santo Evangelho de hoje. E depois ele continua dizendo: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais são vistos no céu. Lembra o próprio Cristo: vós sereis presos e perseguidos,
mas a vossa libertação está próxima. Como é bom a gente acreditar que Deus não abandona o seu povo. Deus nunca nos abandonará em nenhum momento da nossa vida, porque sabe que dentro do nosso coração nós carregamos a vontade do Pai do céu, e mais do que isso, nós carregamos o desejo da eternidade, o desejo da salvação do nosso Deus. Por isso, como é bom a gente rezar uns pelos outros. A oração de nossos intercessores, que às vezes a gente nem sabe quem está rezando por nós, mas este momento de oração dos intercessores vai motivando cada um de nós ao encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, lembra o Santo Evangelho, Ele estará sempre presente na nossa vida. Quando Ele diz lá no versículo 18, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, pois é permanecendo firmes, quereis ganhar a vida eterna. Então Deus cuida de nós com muito cuidado. Quantos cabelos nós perdemos em nossa cabeça, sem ter notado, mas Deus nota, sabe o quanto nós perdemos. Então qual será a nossa maior alegria? Então a nossa maior alegria é saber que Deus cuida de nós. E mais do que isso, a nossa fervorosa alegria é saber que todos os nossos nomes estão escritos no céu, porque para lá, para a salvação, nós nos encontraremos com o Senhor nosso Deus. Então, amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a rezar para o 6º ano do Dia Mundial dos Pobres, dos Necessitados, que coincide neste dia, nesse final de semana, com o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontece em Recife, e traz para a nossa reflexão um tema muito especial, conhecido nosso: pão em todas as mesas. Ah, como Deus sorri quando todas as pessoas têm pão em suas mesas. Essa é uma alegria nossa que temos fé, mas é uma alegria ainda maior de Deus, que percebe que entre nós e nossas veias correm sobretudo esse desejo do nosso amor para com os necessitados, para com os pobres. E o lema muito especial tirado do Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, versículos 45 e 47. Repartiram o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. É assim que nós caminhamos. A alegria de Deus é a nossa alegria. E nós sabemos que quando nós refletimos sobre isso, sobre o alimento da partilha que acontece concretamente também na Eucaristia, a voz dos profetas, dos homens e mulheres, alargam sobretudo sobre o mundo, para dizer que Deus pede a cada um de nós estes gestos solidários que nos levam grandiosamente para o caminho do céu. Lembra um santo que dizia assim: quando nós praticamos a caridade, nós já estamos a caminho do céu, a caminho da vida eterna. Por isso, toda a solidariedade praticada em nossas vidas, seja bastante ou seja pouco, agrada o coração do nosso Deus. Então não fechemos os olhos para as realidades sofredoras do mundo pelo qual nós passamos e vivemos. Então, nós precisamos ter um olhar de compaixão, como o próprio Cristo teve um olhar de compaixão. Veja, nós todos, na multiplicação dos pães, Jesus pegou os pães que os homens e mulheres tinham
na sua sacola, mandou colocar sobre a mesa, abençoou, e toda aquela multidão foi alimentado com 5 pães e 2 peixes. E ainda sobrou uma grande quantidade para alimentar outras pessoas que não estavam reunidos naquele lugar. Sempre o gesto de partilha, que é abençoado por Deus, se multiplica. Também na sua casa, querido pai, querida mãe, para os jovens, para os filhos, vamos abençoar, rezar o alimento que nós temos em nossas mesas, porque foi graças à saúde e ao trabalho que nós temos, que nós podemos agradecer todos os dias estas bênçãos maravilhosas de ter o pão sobre nossas mesas, que muitos desejam ter e não a têm, por falta de trabalho e outras situações que nós vivemos no dia a dia da nossa caminhada. Vamos fazer com que a casa do pão, ligado entre o espiritual e o social, seja uma grande graça e bênção que brota do coração do nosso Deus. Vivamos esse grande momento, porque a força da Eucaristia emana cada um de nós a viver esse grande compromisso radical com Jesus Cristo, seguindo os seus passos em sua própria vida. Gostaria de chamar a atenção para a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, de Tessalonicenses. Bastante bonita esta leitura para nós, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Veja no versículo 7. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço. Ali está o grande segredo. Nós trabalhamos o dia inteiro, porque não estamos na ociosidade. Voltamos para casa cansados, mas voltamos alegres, porque Deus nos levou até o trabalho e nos trouxe até a casa. E porque nós não vivemos na ociosidade, como lembra esta leitura. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos algumas regras. Quais são? Quem não quer trabalhar, também não deve comer. É muito forte, claro. E às vezes a gente se escapa, né? Dizendo assim, não trabalha, tem que morrer de fome mesmo. Agora tem um que são preguiçosos mesmo. Mas tem aqueles necessitados que realmente precisam do nosso trabalho, da caridade. Não é verdade? Quantos que esperam tudo de mãos, de braços cruzados? Isso também não agrada a Deus, não. O que agrada a Deus é, sobretudo, a gente se colocar no mundo do trabalho. Mas também a gente sabe que muitos não têm oportunidades. E por isso a gente tem que fazer aquilo que o próprio Deus nos pede. Mas Deus não concorda, não aceita aqueles que vivem na ociosidade, esperando que o pão chegue nas nossas mesas. Mas a gente sabe que tem necessitados que precisam mesmo do alimento de cada dia para pôr nas suas mesas. A esses nós temos olhar de caridade, como pede o nosso bom Deus em nossa vida. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Muito ocupados em não fazer nada. Deus não aceita isso, não. Deus aceita as coisas realmente que sejam feitas a partir de uma realidade de trabalho. E muitos não têm. E quando não têm, a gente tem que socorrê-los. Por isso existe a pastoral da solidariedade,
Hoje nós estivemos aqui reunidos a tarde toda, né? Meditando sobre a campanha da fraternidade e sobre as ações que a igreja, nós todos, as famílias podem fazer pelos necessitados, pelos pobres. Então vamos fazer sempre em favor daqueles que realmente precisam. E não vamos julgar não, porque às vezes a gente gosta muito de julgar todas as pessoas. Não, deixe lá que Deus julgue, isso é o papel dele, né? Mas nós vamos entrar sempre naquele mundo onde realmente há necessidade mesmo, de gente que passa fome, que não tem como trabalhar, e nós, pelas ações da caridade, podemos também fazer entrar nos lares, né, o alimento de cada dia. Muito obrigado pelo gesto de caridade de cada um de vocês. Quem não pode, reza. Quem pode bastante, ajuda bastante. Quem pode pouco, ajuda pouco. Mas tudo, quando é feito com amor, agrada a Deus. Deus seja louvado. Vamos responder.